entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Irmãos, eu estou muito feliz hoje. Vou fazer uma bagunça aqui no começo do culto. Eu estou com umas ovelhas minhas aqui. O pastor de Boituva me perdoe, porque me deram o título de pastor emérito. Vou fazer o uso desse título hoje e vou pedir que toda essa criançada e os que não são crianças também, que são da igreja de Boituva, fiquem em pé. Quero ver quem está presente, quem está com a gente aqui. Tem criança aí que eu vi nascer, já está moço. É uma alegria muito grande tê-los conosco, viu? Deus abençoe muito. Pode sentar. O Marco levantou também, faz parte. Não está errado, Marco, está certo. Vamos ler no Evangelho de João. No primeiro capítulo desse Evangelho, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Deus querido, nós te louvamos por esta noite, ó Deus, pelo privilégio de voltarmos à tua casa para oferecer ao Senhor este culto, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos aceite na tua presença pela mediação do teu Filho Jesus. Que a tua graça, a tua misericórdia esteja conosco. Abençoe a igreja presente, ó Deus, mas abençoe também aqueles que estão acompanhando o culto pela internet, que eles também sejam alcançados pelas tuas bênçãos nesta noite. E que tudo que fizermos aqui seja unicamente para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a Deus. Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos aqui louvando, prestando culto também ao nosso Deus. Eu agora convido a todos os adolescentes, todos que estiveram lá conosco, toda a equipe que esteve lá conosco, para vir aqui na frente. Nós vamos cantar 2 cânticos juntos com a igreja, e vou dar a palavrinha aqui para a Bel, para dar um feedback para vocês de como foram os nossos dias lá. Bom dia, irmãos. Desculpa. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para agradecer o nosso Deus, para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus pela sua fidelidade, pela sua grandeza. Lá no Salmo 134, no versículo 8, o salmista diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E nós, nesses 3 dias de acampamento, pudemos mais uma vez provar desta bênção de Deus sobre as nossas vidas, provar e ver como o nosso Deus é bom. E nós não poderíamos deixar de estar aqui e trazer para a igreja o nosso agradecimento ao nosso Deus, e também a esta igreja amada, porque este acampamento, ele aconteceu porque os irmãos abraçaram a obra. Se os irmãos não estivessem acolhido os nossos adolescentes como vocês acolheram, certamente não conseguiríamos realizar o acampamento. Então nós queremos agradecer ao nosso conselho pelo apoio que sempre nos dá para a realização de eventos com os nossos adolescentes. Queremos agradecer aqueles irmãos que doaram alimentos, aqueles irmãos que doaram recursos, financeiros, doaram para nós dinheiro, As crianças no domingo passado correram atrás aí dos irmãos, para pedir ajuda, e muitos irmãos não conseguiriam dar o alimento durante a semana, deram o recurso financeiro. Irmãos que se dispuseram a orar por nós, porque se nós não orarmos, se nós não buscarmos o Senhor, certamente nós não seríamos abençoados. O Senhor respondeu a nossa oração, e nós louvamos a Deus porque muitos também contribuíram servindo diretamente no acampamento.
irmãos que estiveram lá limpando 2 dias o acampamento, varrendo, lavando, trabalhando, inclusive os adolescentes. Tivemos as nossas cozinheiras que nos abençoaram grandemente, né? A Sueli, a Clotilde, a Inês, a Lena, pessoas que estiveram lá colocando o seu tempo e o seu dom para servir ao Senhor. E também louvamos a Deus pela vida das nossas irmãs que cederam o bolo e fizeram a tarde deliciosa no acampamento, onde todos os adolescentes puderam comer de assim, bem e repetir. Não sei quantos quilos essa gente engordou nesses 3 dias. E também ao nosso irmão Raimundo, né, que fez o pão para outra tarde no acampamento. Então, gente, vocês percebem que não há trabalho que se faça se o corpo de Cristo não se unir. Muitas vezes vocês não estão lá, mas vocês contribuíram para que o acampamento acontecesse. E Deus, na sua grandiosidade, porque Ele é bom, Ele é muito bom, esse é um dos cânticos que nós vamos cantar, e Ele diz que Ele é fiel, e porque Deus é fiel e bom, Ele nos abençoou e nos deu dias lindos. E ainda queremos agradecer, queridos, por 2 pessoas que foram chaves no nosso acampamento. O nosso preletor, que foi o pastor Júnior, que esteve lá e trouxe mensagens propícias para a vida dos nossos adolescentes. Mensagens atuais, mensagens que falaram dos valores do reino para a vida deles. E a nossa querida irmã Elaine, que organizou toda a gincana do acampamento e fez até a gente fazer ginástica. Eu estou totalmente dolorida, mas não é a idade, garanto para vocês. Mas foi uma bênção. E até festa de aniversário eu tive. Olha que honra! É uma bênção, gente. Então, nós só temos que agradecer. Agradecemos também aos nossos pastores. Esteve conosco o pastor João, esteve conosco o pastor Daniel. E os nossos presbíteros, né? Esteve lá o Paulo Wesley, né, acompanhando a gente num dia, o nosso conselheiro João esteve conosco. Enfim, vou encerrar dizendo o seguinte, irmãos: nenhum trabalho acontece com 1, 2, 3 pessoas. O trabalho acontece porque existe um grupo que abraça o trabalho. E o que mais me deixa feliz nesta igreja é que esta igreja entendeu o que é o corpo de Cristo. E aqueles que não estiveram lá, contribuíram de uma forma ou de outra, para que o acampamento acontecesse. E eu sei, porque vocês falaram muito para mim durante a semana, e também durante o acampamento, vocês oraram. E isso é o que sustentou o nosso trabalho. E aqui nós estamos com alguns dos nossos adolescentes, estamos com os adolescentes de Boituva também sendo representados aqui, porque nós tivemos um grupo de adolescentes compartilhando conosco, convivendo conosco nesse acampamento, e foi muito gostoso, foi muito bom. E temos a equipe que trabalhou aqui, parte dela, que também sustentou esse acampamento durante todo esse tempo. Então, queridos, eu volto a ler o versículo 8 que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E o salmista diz, nesse mesmo texto, nesse mesmo salmo: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. E eu convido a igreja agora, exaltemos o nosso Deus, como forma de gratidão, por sua fidelidade e por sua bondade. Amém.
tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Minha alma tem sede de ti, meu espírito anseia por ti, como criança, dependo de ti. Tua presença é descanso pra mim, alegria e conforto sem fim, mais do que tudo, desejo a ti. Dia a dia tu me guias, me revelas teu amor. Como posso agradecer tua vida em meu viver? Eu desejo
alegria, conforto sem fim, mais do que tudo, desejo a ti. Dia a dia tu me guias, me revelas teu amor, como posso agradecer tua vida e meu viver. Eu desejo estar contigo, em teus braços me entregar. A ti eu quero sempre adorar. Eu te amo, ó Senhor, tu és meu maior amor. Estou apegado a ti, exaltado no teu ser. É o meu maior prazer, já não sei mais viver sem ti. Eu te amo, ó Senhor, tu és meu maior amor. Estou apegado a ti, exaltado no teu ser. É o meu maior prazer, já não sei mais viver sem ti. A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti. Amém. Podem se sentar. Convido a igreja que se coloque em pé para juntos cantarmos o hino Amor que Vence. Hoje vamos ter a Santa Ceia e temos que lembrar, né, desse amor de Jesus por nós na cruz, derramando seu sangue. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, oh quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e o meu amor ganhar. Amor que por amor seguias, a mim que sem amor tu vias, oh quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o réu de quem tu te afeiçoas,
vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. Humilde amor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, se puderem permanecer em pé. Boa noite você que nos assiste pela internet. Hoje nós estamos no segundo domingo do mês e, como é normal em nossa comunidade, nós fazemos a entrega de dízimos e ofertas. Nós o fazemos nesse momento de louvor porque nos parece que é a melhor maneira de encararmos nossa contribuição a Deus, como gratidão. Então, você que trouxe o seu dízimo, que trouxe a sua oferta, se você tem aí, deseja fazer a sua oferta, temos envelopes nos bancos. Você que nos visita, não se constranja, essa é uma atividade nossa, interna. Nós vamos cantar um cântico. Enquanto cantamos, aqueles que trouxeram, pode fazer o seu depósito aqui à frente. E ao final, o presbítero Paulo Wesley virá à frente e fará uma oração de consagração. Em gratidão eu canto a ti, com o coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti, com o coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador.
Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade tão maravilhosa que tu nos dás, ó Pai, de estarmos com os nossos irmãos. Viemos aqui para te adorar somente, para te render graças por tudo que tem feito por nós, ó Pai. O Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, que tem cuidado de nós todos os dias de nossas vidas. Senhor, consagramos a Ti os dízimos, as ofertas que foram aqui trazidas, ó Pai, porque nós precisamos ter também, que o Senhor possa estar trazendo toda a sabedoria, Senhor, para aqueles que irão administrar esses valores, ó Pai. Que esses valores sejam bem administrados, que eles possam, Senhor, ser investidos no crescimento do Teu reino, ó Pai. Que todos eles possam estar direcionados para isto, ó Pai. Toma toda a glória para si, ó Pai, e nos abençoa. Perdoa os nossos pecados, nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aninha, Maju. A Gil não é criança, né, Maju? A Gil já é mocinha. Sueli e Cláudia, né, que vão orientar as crianças. Oremos então, para que as crianças sejam abençoadas também lá no culto delas. Pai querido, nós te louvamos pela vida dos nossos pequeninos, ó Deus. Agradecemos por essas crianças, a tua palavra diz que é da boca do pequenino e da criança de peito é que sai o perfeito louvor. E nós temos certeza disso, ó Deus, de que o Senhor se agrada do culto das crianças, e agradecemos também pelas irmãs que estarão ministrando a esses coraçõezinhos, que elas sejam usadas com poder e graça nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pode ir para o cultinho? Não? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, para fazermos uma reflexão desta noite, no primeiro capítulo, onde nós leremos inicialmente os primeiros 4 versículos, depois leremos outros, mas inicialmente vamos ler Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelas quais também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome.
do que eles. Vamos orar. Ó Deus, nós continuamos em Tua bendita presença, em adoração, em louvor, em contemplação, em desejo de que o Senhor continue a derramar graça sobre nós, porque nós precisamos. Nesse instante nós rogamos que o Senhor o faça pela Tua bendita palavra, que ela nos traga ensino, consolo, direção, repreensão, ânimo para a vida, Senhor. Fala-nos pela ação do Teu Espírito, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus falou no passado, havendo Deus outrora falado muitas vezes, diz o texto que lemos. Deus falou de muitas maneiras no passado. Deus fala no presente. Nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Nesses últimos dias, Deus nos tem falado por seu bendito Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Talvez essa afirmação pareça uma obviedade para nós, algo óbvio, afinal, nós somos cristãos, nós frequentamos a igreja, nós lemos a Bíblia. Então, a ideia de que Deus fala através de Jesus não é nova, certamente é uma das primeiras lições que aprendemos quando estamos na igreja. Será mesmo? Será verdade? Será tão óbvio assim? Por que o escritor de Hebreus, que escreve com tanto cuidado esse texto, que é tão meticuloso em desenvolver os argumentos, em querer nos enredar com aquilo que ele fala, por que ele começa com essa expressão? Deus falou muitas vezes, mas nos últimos tempos ele nos fala em Jesus. O que Jesus nos fala? Jesus fala tanto, o Senhor fala tanto na palavra, seja no Novo Testamento, seja indiretamente no Antigo Testamento, mas Ele fala tanto. O que Ele nos tem falado hoje, para o que o escritor desse texto nos chama a atenção? Se você olhar no capítulo 2, versículo 3, você verá aquilo que chama a atenção desse autor, aquilo que para ele e para aqueles cristãos que estavam lendo aquele texto, e por decorrência para nós que o lemos hoje, aquilo que para ele é fundamental na fala de Jesus. A tão grande salvação. Tão grande salvação. É sobre isso que Jesus fala. E talvez a gente de novo diga, nossa, mas isso eu sei. Isso eu tenho ouvido desde que eu pisei na igreja. Mas a pergunta permanece, será verdade? Será que a gente compreende o que é de fato a salvação, sobre a qual esse autor faz questão de dizer que Jesus nos fala hoje, uma salvação grande, uma tão grande salvação? Mesmo porque no início desse capítulo 2 há uma forte exortação do autor. Ele começa dizendo no capítulo 2, por essa razão, portanto, por tudo quanto ele falou no capítulo 1, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A Nova Versão Internacional, a NVI, traduz em lugar de nos apeguemos, que nós prestemos atenção. Eu gosto mais dessa tradução. É necessário que nós prestemos mais atenção às verdades ouvidas sobre a salvação, mas também sobre outras coisas. E a gente ouve tanta coisa, mesmo na igreja. Talvez se eu perguntar para você sobre que texto a aula da escola dominical de hoje de manhã tratou, talvez você leve alguns instantes para lembrar, se é que vai lembrar. Se eu perguntar então qual foi o texto que foi pregado domingo passado, provavelmente você vai gastar um tempão tentando lembrar e talvez não consiga lembrar. Nós temos ouvido tanta coisa
mas o texto nos exorta: a gente precisa prestar atenção. A gente precisa prestar atenção. Além dessa exortação, há uma advertência nesses primeiros versículos do capítulo 2. No versículo 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se nós não dermos atenção àquilo que Jesus nos fala hoje sobre a salvação? Como nós escaparemos? Percebam a linguagem. E obviamente que há uma noção implícita de juízo aqui. Como a gente vai escapar de juízo se a gente não prestar atenção naquilo que Jesus fala? Jesus fala. Jesus fala hoje, diz o autor de Hebreus. E eu queria, de um modo panorâmico, olhar um pouquinho sobre aquilo que Jesus fala sobre a salvação e como ele desenvolve essa temática nos capítulos 1 e 2 desse texto. O capítulo 1, a partir do versículo 5, fala de Jesus de um ponto de vista celestial. Celestial no sentido de como Deus vê Jesus. Como Deus elabora a figura de Jesus. Como a Escritura fala de Jesus. E fundamentalmente Deus fala, de um ponto de vista dele, usando a Bíblia, usando o Antigo Testamento. Se você bater o seu olho aí do versículo 5 ao 14, você verá, e olhar o rodapé do seu texto, você verá uma série de citações do Antigo Testamento. Salmo 2, 2 Samuel 7, 1 Crônicas 17, Deuteronômio 32, Salmo 104, Salmo 45, Salmo 102 de novo, Salmo 110, Salmo 8. É o ponto de vista de Deus sobre Jesus. E para a gente ouvir Jesus, a gente tem que ouvir o Antigo Testamento. Para a gente ouvir Jesus, a gente tem que ouvir o Antigo Testamento, a palavra de Deus no Antigo Testamento. E nesse capítulo 1, Jesus, de um ponto de vista de Deus, fundamentalmente é o Filho. Ele é o Filho. Vejam que esse termo aparece 3 vezes. No versículo 5, capítulo 1, versículo 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. No versículo 6, e novamente ao introduzir o primogênito, o seu filho. No versículo 8, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Para Deus, Jesus, acima de tudo, é o Filho. O Filho que Ele envia ao mundo. O Filho que no seu poder nos traz salvação. E é sobre essa salvação que o escritor nos fala. O Filho que vindo dos céus, conforme leu o pastor Daniel, encarna-se e traz salvação para nós. É o Filho que está entronizado com Deus. Versículo 8. Acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Entronizado com Deus. O Filho que é eterno, que não passa, a natureza passa, tudo que foi criado passa, mas Ele não. Versículos de 10 a 12. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O Filho não passa, o Filho é eterno, o Filho é Senhor, Ele é presente. Esse é o ponto de vista de Deus, o ponto de vista do céu, o ponto de vista celestial acerca de Jesus. Jesus é o Filho eterno do Pai, co-criador de todas as coisas, aquele que com o Pai mantém toda a criação. Por que falar do poder do Filho?
Por que falar da eternidade do Filho? Será que há alguma questão aqui em jogo? Será que há alguma dúvida acerca do poder de Jesus que pode nos auxiliar ou pode agir em nosso favor? Existirão outros poderes nas nossas vidas que concorram com o poder do Filho, que portanto exigem que a gente precise ouvir de novo, que Jesus é o Filho eterno. O capítulo 2, iniciando no versículo 5, não fala mais de um ponto de vista celestial, mas fala de um ponto de vista histórico. Quem é Jesus historicamente? E o autor agora fala de Jesus. E Hebreus está no Novo Testamento, então ele fala do ponto de vista do Novo Testamento. Se o capítulo 1 fala do Filho a partir do Antigo Testamento, o capítulo 2 fala do Filho, ou de Jesus a partir do Novo. E a ênfase agora muda, porque a ênfase no capítulo 2 está na humanidade de Jesus. O Filho eterno, que eterno desde sempre, viveu, existiu, reinou, é poderoso, ele encarna, ele vira gente, ele se torna um de nós. E isso, portanto, constitui o ponto de vista histórico do capítulo 2. Jesus se torna um ser humano. E de acordo com o versículo 7, citando o Salmo 8, o ser humano é menor do que os anjos, o ser humano é menor do que os seres celestiais. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Ele está falando do ser humano, sobre o qual o Salmo 8 fala. Mas Jesus tornado humano, Jesus encarnando-se, ele faz parte da humanidade, portanto ele é menor do que os seres celestiais, nessa perspectiva histórica. E nesse sentido, se o capítulo 1 trata Jesus como filho, o capítulo 2 trata Jesus como irmão. E é uma linguagem pouco vista no restante do Novo Testamento. Jesus, acima de tudo, no capítulo 2, é o nosso irmão. Vejam o versículo 11, a parte final. Por isso é que ele, Jesus, não se vergonha de lhes chamar irmãos. Veja o versículo 12. De lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome. Versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Jesus é nosso irmão, porque ele compartilha conosco da nossa humanidade, de ser gente como nós e viver como nós. Jesus, o irmão que lembra nesse capítulo 2, provou as referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então esse bloco desses 2 capítulos começa falando de perdão de pecados e termina falando de perdão de pecados, de modo que esse é um tema que deve chamar a nossa atenção quando a gente lê esses 2 capítulos. A questão aqui são os nossos pecados. E como que a gente pensa isso? Porque a gente acabou de ver que esses 2 capítulos não tratam da vida com Deus de modo teórico. Eles falam de modo muito concreto da nossa relação com Jesus. Nosso sofrimento, nossos dilemas, nossas questões. O que isso tem a ver com pecado? Jesus não se importa com os nossos pecados? Talvez nos perguntemos. O que esses 2 capítulos tratam e falam disto? O capítulo 1, que fala de uma perspectiva celestial. Jesus tem poder para nos ajudar. O seu poder para nos ajudar nas nossas fraquezas e nos nossos pecados. Capítulo 2, que fala do ponto de vista histórico da encarnação, diz que Jesus, como homem, como ser humano, é misericordioso para nos ajudar. Jesus, na sua humanidade.
Talvez hoje o nosso problema em relação aos pecados seja que a gente vive em contexto diferente. Talvez as questões que nos envolvem sejam diferentes. Talvez a maneira como a gente trata a questão do pecado seja diferente daqueles nossos irmãos e irmãs, para os quais esse autor escreve de um modo tão profundo e tão preocupado com eles. Talvez a questão do pecado não seja tão importante para nós. Talvez, por nos acharmos fortes, talvez, porque a gente acaba relativizando os pecados. Hoje tudo depende do ponto da fala, da situação de fala, quer dizer, então hoje está tudo relativizado. No entanto, eu acho que esse é o contexto daqueles irmãos e irmãs. O pecado é um problema para quem se sabe fraco. Para quem já chegou num ponto da vida de maturidade para entender que não é forte, mas que é fraco. Aí o pecado é um problema que deve ser tratado. Talvez o pecado seja um problema para quem deseja seguir Jesus Cristo de perto, coladinho, junto, andando com Ele, e que se depara diariamente com o pecado que nos impede, que dificulta a nossa caminhada, dificulta o nosso discipulado. Talvez para quem quer ser discípulo e andar com Jesus, o pecado seja um problema. Talvez o pecado seja um problema quando a gente experimenta derrotas na vida. E a gente as experimenta. E se somos pessoas preocupadas com a vida com Deus, nesses momentos parece que o pecado se transforma em algo tão grande, talvez maior até, do que a graça e o poder do Senhor. O poder para nos ajudar e a graça para nos perdoar. O pecado é um problema para aqueles que sabem que ao pecar entristecem o Senhor. E o pecado nesse sentido é tratado do ponto de vista relacional e não teológico. Porque teologicamente nós todos sabemos que se a gente peca, o Senhor nos perdoa. E todas as vezes que eu pecar e for até o Senhor pedindo perdão, Ele vai me perdoar. Esse é o dado teológico. Mas o dado relacional é saber que quando eu peco, o Senhor se entristece. Eu acho que é esse lado que mais nos afeta. É aí que a coisa pega. Então, o pecado é um problema quando a gente se preocupa em viver para agradar o Senhor. Quando em tentação, quando diante do pecado, esses dois capítulos nos lembram a irmos ao Senhor, a sabermos que Ele tem o poder suficiente para nos fortalecer e nos ajudar nas lutas, e sabemos que Ele tem sensibilidade suficiente para entender as nossas lutas e nos receber em graça e nos amparar. Hoje a gente toma a ceia. A ceia é o momento, é o sacramento que marca de um modo mais profundo o ato de Deus vir a nós. O pão, o vinho. Deus vem a nós. Deus vem a nós em poder, transformando e mudando radicalmente as nossas vidas. Mas Deus vem a nós também em graça, nos perdoando, nos lembrando que Ele nos entende, porque Ele foi alguém exatamente como eu e como você. Abaixe sua cabeça, ore, se preparando para a ceia. Nós vamos ouvir mais um cântico e vamos cantar mais um cântico.
no deserto, de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo, do meu coração. E espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todos.
chamar os presbíteros para estarem conosco aqui. Como o pastor João já disse, esse é o momento mais solene da vida da igreja, quando nós nos acercamos dessa mesa, que é a dramatização da morte de Cristo na cruz, em meu e em seu lugar. Cabe a todos nós fazermos isso com seriedade e reverência. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura que farei na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 23, capítulo 11, da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. A advertência: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa é a instituição da ceia, conforme Paulo recebeu diretamente do Senhor. E a expressão que deve ficar muito clara no nosso coração nesta noite é essa: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não diz: examine-se, e se tiver alguma coisa errado na sua vida, deixe de participar. É o contrário. Ele diz: examine-se e participe. Esse examinar não é simplesmente você fazer uma reflexão e permanecer do jeito que está. É você examinar e mudar aquilo que estiver errado na vida e participar da ceia. A forma mais digna de participar da ceia é aquilo que já fizemos na instrução do pastor. É confessando os nossos pecados. A Bíblia diz que quando confessamos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças. Convidamos todos os irmãos desta ou de qualquer outra igreja reconhecidamente evangélica e que esteja em comunhão com a sua igreja, a que participe conosco nesta noite. Esta não é a mesa da igreja presbiteriana, mas é a mesa do Senhor Jesus, na qual todos aqueles que são salvos por eles têm direito de participar. Quando estamos à mesa do Senhor, nós assumimos na prática aquilo que a Escritura diz, que em Jesus nós todos somos novas criaturas ou nova criação. A igreja é a nova criação. Nos fazemos literalmente iguais, porque comemos igualmente e bebemos igualmente. Nesta noite, nesta ceia, nós estamos introduzindo um elemento que é o elemento tradicional da Santa Ceia, que é o vinho. Então nós temos ainda o kit aqui com o suco de uva e o pão, e temos também o cálice com vinho e pão. Você se serve como você quiser. Então o vinho está identificado aqui à frente, e os kits são aqueles que nós já estamos usando há mais de um ano. Como que nós vamos fazer? Nós vamos cantar uma música com o grupo de louvor. Eu convido você, irmão e irmã, para que venha à frente e sirva-se como você quiser. Fique aqui na frente para nós cantarmos, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos cantar, e enquanto cantamos, por favor, venham e sirvam-se.
nos servirmos todos, nós comemos juntos. Venham, mantenham o pão e o vinho, o kit na sua mão para depois nos servirmos. Pode vir, por favor, venham. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Cante. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O que dizer depois dessa música? Comamos e bebamos. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos falar agora da nossa agenda da semana. Segunda-feira, então, nós temos a reunião de oração às 16 horas aqui no templo, coordenada aí, né, pela nossa irmã Maria Helena Teotônio. Na terça-feira, dia 13/6, nós temos a reunião de oração às 20 horas aqui na igreja, coordenado aí pelo presbítero Raimundo Fransani. Na quarta-feira temos estudo bíblico, de forma presencial, às 20 horas aqui no templo. Na sexta-feira, reunião de adolescente às 20 horas, aqui também na igreja. E no sábado, 17/6, reunião de jovens às 19 horas, eu acredito que seja aqui também no templo. E fortalecendo no próximo sábado, né, seria 24/6, o Grupo Luz convida para o chá das amigas, às 16 horas, né, e a preletora será a Adriana Falck, né? E também vou ratificar um aviso que também está no boletim, que é a campanha do agasalho. A Junta Diaconal já iniciou, no domingo, né, 4/6, a campanha do agasalho. Então, você pode contribuir, de alguma forma, trazendo o seu agasalho aqui à igreja, né? Então, os diáconos, entregando a eles destinarão, né, as roupas, né, as brusas, tudo que for doado, aos nossos irmãos que necessitam. Tudo isso que eu falei, meus irmãos, está no nosso boletim e está na sua rede social, né? Se algum irmão ainda não tem acesso, né, aos boletins pelo celular, é só nos fornecer o seu número, tá bom? Se desejar, né, receber essas notícias, estar ciente de tudo que acontece na nossa igreja, pode passar o número para qualquer um de nós aqui da igreja e esse número chegará até nós e será adicionado a essa lista. Mas também está disponível lá no Facebook, né, da Igreja Presbiteriana de Tatuí. Então, acessem lá também, a qualquer momento, os irmãos podem ter essa informação.
Falando um pouquinho agora, meus irmãos, a respeito, né, da nossa eleição pastoral. Chegou, né? Já é o próximo domingo, praticamente está aí. A gente vem já há mais de um mês falando sobre o tema, mas no próximo domingo, 18/6, às 10 horas, nós iniciaremos a Assembleia. Ou seja, no próximo domingo, os irmãos podem vir no horário da escola dominical, às 9h30, para que assinem a lista e tudo, né, possa se transcorrer. E aí nós vamos fazer a verificação, havendo o quórum, né, ou não, mas às 10 horas inicia-se a Assembleia. E aí, a partir da decisão se tem quórum ou não, continuamos a Assembleia, ou ela será transferida ao próximo domingo, caso não haja quórum. Mas todos os irmãos sabem, né, a importância desse momento para a igreja e da nossa responsabilidade como membros da igreja, né? Aquele que é membro comungante dessa igreja, venha, né? Você que está online nos assistindo, venha para essa eleição, né? Primeiramente, lógico, ore a Deus para que Deus fale ao seu coração e entendamos que nessa eleição seja feita a vontade de Deus, né? Independente de qualquer coisa. Então, os irmãos devem estar se preparando, né? Continuando orando como nós temos orado, para que no próximo domingo, se Deus quiser, quem sabe a gente já conclui definitivamente esse processo desta eleição. Lembrando que os 3 candidatos, né, pastores, já pregaram aqui nos domingos anteriores, eu vou relembrar, dia 21/5, o pastor Vinícius Silva Souza, dia 28/5, José Roque Pereira, e no dia 4/6, Alex Costa de Oliveira. Esses são os 3 candidatos à eleição que ocorrerá no dia 18/6. Orem por eles, independente de qual pastor será eleito, que seja feita a vontade de Deus, mas oremos pelos nossos pastores, que são pastores, são pessoas preciosas de nossas vidas, que eles continuem, independente de qualquer lugar, né, levando a palavra de Deus e esse ministério maravilhoso que eles têm em suas vidas. Então, esse é o recado que eu deixo, né, para que os irmãos, durante a semana, lembrem os demais irmãos, né, que não estão presentes dessa assembleia tão importante para a nossa igreja. Tá bom? Acredito que eu não devo ter deixado nenhum recado, faltou alguma coisa. Então, esses são os recados a ser dados. Que Deus nos abençoe, né, nessa eleição, que tenhamos uma assembleia tranquila, né, pacífica, né, que nós somos presbiterianos, e que façamos tudo conforme a vontade de Deus esteja preparado para essa data, né? Nós marcamos, agendamos, mas Ele lá em cima já tinha tudo preparado, mesmo antes de nós chegarmos a esse pleito, com certeza. Então, obrigado a todos os irmãos que já têm orado e continuem intercedendo por esse momento precioso para a nossa igreja. Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar o nosso culto. Antes disso, queria cumprimentar aqueles que nos visitam, dizer que é um prazer tê-los conosco. A gente tem um cafezinho aqui no salão, então não vai embora sem tomar um café, a gente bater papo, né? Conversarmos um pouco, tá bem? Vamos ficar em pé, vamos orar e invocar a bênção de Deus sobre nós. Ó Deus, nós cantamos ao final deste culto uma música que expressa com muita realidade aquilo que é da nossa parte a consciência da nossa distância diante do Senhor, quando ao louvar-te nós perguntamos, por que logo nós? Mas também, ó Deus, em tudo que cantamos e ouvimos nessa noite, nós temos a resposta, que a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder que se manifestaram em Jesus, nos trazendo salvação e nova vida. Ó Deus, tudo quanto fizemos aqui, transpareceu a nossa dependência do Senhor e o nosso louvor a Ti. Ó Deus, permita que tenhamos uma semana em que vivamos essa verdade, ó Deus. Dirige-nos, dá-nos alegria de andarmos contigo, dá-nos sensibilidade ao pecado, dá-nos forças, ó Deus. Coloca o Teu amor em nós, usa-nos, ó Deus, para a Tua glória. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. E agora, queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a direção, presença, poder e sensibilidade do Santo Espírito estejam conosco, e que o amor eterno do Pai esteja perene sobre nossas vidas, hoje e sempre.
Amém.